segunda palestra, a palestra que tem o título Blockchain na Logística, caso de sucesso IBM Maersk. Terá a apresentação de Carlos Alessandro Rischiotto, IBM Blockchain, convidado especial da Abtra. Carlos é IBM Blockchain Technical Leader, formado em Ciência da Computação pela Universidade São Francisco, é especialista em tecnologias e produtos IBM voltados para desenvolvimento de aplicações, integração e ambiente cloud, possuindo diversas certificações na área. A palavra é de Carlos Rischiotto. Bom dia, pessoal. Eu acho que eu vou ficar aqui na frente. Bom dia. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Consudata e da Abita para eu estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho. Se eu ficar aqui, atrapalha muito o pessoal da câmera? Não. Tranquilo? Eu vou ter um desafio enorme, que é conseguir ficar parado, para não atrapalhar muito a câmera. Como bom filho de italiano, eu falo pelas mãos, pelos pés, cotovelo e tudo, mas vamos lá. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Carlos Rischiotto. Hoje eu coordeno a parte técnica de blockchain dentro da IBM, fico baseado em São Paulo, e a gente está trabalhando nesse assunto há algum tempo, mais ou menos uns 2 anos e meio, que a IBM criou uma área para trabalhar com blockchain, né? Que a gente percebeu que essa tecnologia tem um potencial muito grande. Vocês viram um pouquinho de como é que o blockchain funciona, de onde que ele veio, né? Tem uma origem bastante associada às criptomoedas, lá em 2008, com o lançamento do Bitcoin. E a gente percebeu essa tecnologia evoluindo, e a gente percebeu que ela faz muito sentido para transações de negócios. Então, hoje a gente fala que blockchain é uma plataforma, é uma tecnologia que permite eu aumentar, eu adicionar mais confiança em transações de negócios, né? Por isso que a gente está usando um termo, blockchain Blockchain for business, blockchain for negócios. Antes eu esqueci de fazer uma pequena desculpa aqui, meu material está em inglês. Eu tenho feito questão de manter as apresentações em inglês, porque esse assunto tem evoluído com uma velocidade tão rápida que eu não dou conta de traduzir. Né? Toda quinta-feira eu recebo uma versão nova de uma apresentação com novidades, então eu tenho mantido ele em inglês, tá? Por esse motivo. E a gente está usando esse conceito, esse termo de blockchain for business, né? Blockchain para negócios, para transações. Por que isso? Né? Primeiro, para a gente diferenciar um pouco do mundo das criptomoedas. Que criptomoedas têm a sua função, têm a sua utilidade, mas é um mundo completamente diferente do nosso dia a dia, né? E segundo, para destacar que tem um potencial muito grande para transações, né? Para negócio. Que tipo de transações? Qualquer tipo. Qualquer lugar que eu tenha alguma coisa trocando de mão, né? Algum ativo, seja ele tangível, intangível, seja um container, seja uma fatura, seja uma apresentação em PowerPoint, eu tenho... Opa, acho que foi um pouco rápido demais. Volta. Eu tenho potencial de usar blockchain. Né? A gente viu que existem blockchains públicos e privados. Os públicos estão na internet, todo mundo pode conectar e fazer parte. Os privados, ou o que a gente chama de permissionados, são construídos através de uma rede de participantes, de entidades que estão fazendo uma transação entre si. Né? E os 3 principais conceitos que a gente lembra, que a gente usa do blockchain, é o primeiro dele está distribuindo, ele está compartilhando a informação. Então, eu passo a ter uma base única de informações, uma única versão da verdade. Todos os participantes de uma cadeia enxergam o mesmo dado. Acabou aquela história de eu receber uma informação que não bate com o cara me mandou, que está diferente com o que está na seguradora, que é diferente do que está no banco, e a gente fica gastando um esforço gigante de conciliar esses dados, de fazer batimento, né, coisas parecidas. Você já deve ter sofrido esse tipo de coisa. A informação que está na nota não é o que veio no XML, que não é o que está impressa junto com o caminhão, que não é o produto que está dentro lá, né, coisas do gênero. Então, eu tenho uma versão única, me ajuda bastante nisso. Segundo ponto é replicar esses dados. Eu tenho esses dados copiados, replicados em todos os participantes da rede. Isso vai me dar segurança, a informação está distribuída, replicada. Se ela falhar, eu tenho contingência. Segundo ponto, isso me dá confiança. Se todos nós aqui na sala tivermos uma cópia da informação, nenhum participante individualmente vai conseguir adulterar essa informação. É fácil perceber que essa informação está diferente do resto da rede, portanto, essa informação está com algum problema. Foi corrompida, foi adulterada, né, é uma fraude. Então, isso traz confiança. E o terceiro ponto é a questão de ser permissionado. Eu ter permissão, ou seja, eu ter como garantir que somente as pessoas que devem ter acesso, ou que podem ter acesso àquele pedaço da informação, vão ter.
Mesmo participando de uma rede, mas se essa transação, essa informação não me pertencer, eu não tiver direito de enxergar, eu não vou conseguir ver. Isso é muito importante, principalmente quando você começa a pensar numa rede onde eu tenho concorrentes trabalhando na mesma rede. E eu quero ver as minhas informações e o concorrente não ver as minhas informações. Então a rede permissionada passa a ser bastante importante. Então os 4 principais pilares que vão trazer essa confiabilidade na nossa rede de negócios, né? Blockchain é uma tecnologia que foi desenhada, foi pensada para trabalhar em rede. Não é uma tecnologia para colocar lá dentro da minha casa, na minha empresa, para resolver o meu problema de ERP. Ele foi pensado da porta da minha casa para fora, né? Em cadeias de transações, em redes de transações. Então os 4 pilares, o primeiro dele é justamente o Ledger, é o nome que a gente dá lá para o livro Razão. Então tem aquela base de dados replicada, compartilhada, distribuída entre os participantes, onde a informação está gravada. O segundo pilar é a questão da privacidade. A privacidade aqui a gente pode dividir em 2 lados. Primeiro, eu garantir que eu só tenho acesso àquilo que eu posso ter acesso. E o segundo ponto que também vem junto com a privacidade é a autenticidade. Eu poder garantir que eu sou a pessoa que criou aquela transação. As assinaturas digitais vão fornecer a tecnologia para a gente implementar essa questão. O terceiro pilar é a questão de prova. Quando a gente pensa numa transação de negócios, eu tenho que ter mecanismos de explicitar, de garantir quem são os participantes chaves que precisam validar essa transação. Se eu estou fazendo uma transferência bancária entre o banco A e o banco B, o banco A e o banco B têm que validar a transação. Independente do restante da rede, esses 2 são obrigatórios. Eu posso pensar depois em outros participantes da minha rede dando validade nessa transação, também confirmando essa transação. Mas eu tenho que ter mecanismos onde eu posso dizer esse participante e esse outro participante são obrigatórios, para provar que essa transação de fato é válida do ponto de vista de negócios. Se a gente olhar um pouco lá o mundo das moedas, vocês viram na apresentação anterior, no mundo das moedas usam mecanismos de validação normalmente baseado em maioria. Então, se a maioria das transações, da maioria dos participantes da rede validou aquela transação, a transação passa a ser válida, passa a ser confirmada. No nosso mundo de negócios não é bem assim. Eu tenho que conseguir garantir quem são os participantes importantes para validar a transação. E o 4º pilar é o tal do Smart Contract. Muito se fala nesse nome, Eu não gosto desse nome, porque isso não é smart e nem é contrato, mas é um nome bonitinho, está na moda chamar qualquer coisa de smart. O que é isso, pessoal? O Smart Contract é a forma que existe da gente capturar, dentro de um programa de computador, que vai estar rodando nessa rede de computadores, que vai formar a minha rede de blockchain, as minhas regras de negócio, as minhas validações. Então imagina que eu vou fazer qualquer transação, eu vou receber uma carga, vou receber um caminhão lá na ponta do meu terminal. Mas para eu receber esse caminhão, uma série de cláusulas tem que ser satisfeitas. O caminhão chegou no momento, no horário que ele deveria chegar? A transportadora que está chegando esse caminhão é uma transportadora credenciada? A nota fiscal está lá? O lacre do caminhão confere? O peso dele confere? A temperatura, se for um caminhão refrigerado, confere? Então eu tenho todas as cláusulas e validações. Se tudo der certo, eu posso gravar essa transação, eu posso efetuar essa transação, receber o caminhão, então agora o caminhão deixou de ser propriedade, a carga deixou de ser propriedade da transportadora, passou para a propriedade do terminal, e eu recebi essa transação, e eu confirmei. Então o Smart Contract é a forma que a gente tem, num programa de computador, amarrar todas as minhas regras de negócio. Isso é muito poderoso, porque ele vai estar distribuído na minha rede, todos os participantes da minha rede vão ter a mesma regra, vão executar sempre a mesma regra. Então isso vai dar cada vez mais confiança, cada vez mais segurança nas transações. Ok? Bom, como eu comentei com vocês, a IBM está olhando esse assunto, a gente começou a pensar nesse assunto em 2015, e a primeira grande descoberta que a gente teve é que não faria sentido a IBM construir um blockchain. E eu vim aqui para vocês hoje apresentar o blockchain da IBM e falar que todos vocês, para poder fazer uma rede, vão ter que comprar um blockchain da IBM ou do fabricante X, Y ou Z. Porque a gente percebeu que blockchain é uma tecnologia de rede. Então eu tenho que pensar numa forma de implementar um software também em rede. Então qual foi a nossa decisão? Em 2016, a gente foi na Linux Foundation, que hoje é considerado aí o grupo de desenvolvimento de software aberto, software livre, open source, mais conceituado do mundo, e convencemos ele, junto com algumas outras empresas, a criar uma plataforma de blockchain aberta. Então a plataforma que a IBM utiliza, foi até comentado na apresentação anterior, que é o Hyperledger, a família Hyperledger, ela é um projeto da Linux Foundation. Hoje tem 10 projetos embaixo desse guarda-chuva Hyperledger, cada um com uma função um pouquinho diferente. E ela é uma plataforma de código aberto, é open source. Quem quiser contribuir com o desenvolvimento, pode. Quem quiser entrar lá, desenvolver código, pode. Quem quiser fazer download e usar de graça, pode.
Essa é a forma que a gente tem de poder permitir uma rede onde eu tenho diferentes participantes, empresas de tamanhos diferentes, decidirem como montar a sua plataforma, né? A gente tem uma série grande de empresas de tecnologia fazendo parte do Hyperledger, inclusive a maioria dos meus concorrentes também fazem parte do Hyperledger, justamente para dar essa visão de rede, e uma série de empresas que utilizam tecnologia, né, que desenvolvem projetos de negócio usando o blockchain, também estão lá no Hyperledger. Bancos, empresas de transporte, empresas aéreas fazem parte do Hyperledger. Hoje o consórcio Hyperledger tem 260 empresas participando, inclusive algumas aqui do Brasil. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver projetos. Projetos de negócio, resolver problemas de negócios que baseavam em tecnologia blockchain. Aqui tem uma listinha de alguns desses cases que a gente desenvolveu nos últimos 18, 20 meses. A gente tem hoje um histórico de mais de 500 projetos desenvolvidos, com mais de 50 redes em produção. 50 redes em blockchain rodando no mundo em produção. Esses aqui são alguns casos. Obviamente, a área financeira foi a primeira área, foi quem começou, né, até assustado lá por causa do Bitcoin, que história era essa de moeda, vamos entender o assunto. E eles começaram a desenvolver uma série de cases, uma série de usos de blockchain baseado em, né, soluções financeiras, desculpa, baseadas em blockchain. E aí a gente vê outras áreas, né, e uma das áreas que mais está crescendo na adoção, na utilização de blockchain, é a área de logística. Porque como a gente já viu, se eu estou falando de um livro de registros, onde todas as minhas transações são registradas, esse livro é imutável, ninguém pode alterar uma transação depois que ele foi gravado. Criptografia garante isso para a gente. Então eu tenho um livro de registro imutável. Eu tenho uma rede de parceiros, de entidades que trabalham junto. Naturalmente eu estou tendo aí uma cadeia, né? E se eu tenho registros imutáveis na minha cadeia, controlando todos os meus bens, meus ativos que são modificados, eu estou ganhando, de uma forma quase que automática, rastreabilidade. Eu posso voltar na primeira transação que criou aquele ativo e acompanhar por onde esse ativo passou. Então, a aplicação na área de logística passa a ser quase que natural, né, do blockchain. Mas a gente vê também aplicações em tudo quanto é área, inclusive chegando ali ao ponto de gerenciamento de música, direitos autorais de música. Então, dá para pensar em qualquer tipo de aplicação. Uma das primeiras aplicações que a gente teve em blockchain, já em 2016, foi na área de logística de diamantes. É um projeto que nasceu na Inglaterra, com uma empresa chamada Everledger, para rastrear diamantes e garantir que o diamante à venda numa loja lá em Londres não tenha vindo de uma mina que usa trabalho escravo. Então eles criaram uma tecnologia de identificação única do diamante e a partir dali eles rastreavam essa pedrinha por onde ela passava, até na compra e até na revenda. Se eu comprei um diamante e eu for revender, eu passo o código do meu diamante, quem for comprar pode entrar lá no site da Everledger e saber de onde ele veio. E isso começou a expandir e em 2016... Ops, você me ajuda? Né? A gente fez um piloto com... Vamos lá. Efeitos especiais. Com a Maersk, acho que todos vocês conhecem a Maersk, ou Maersk, né, depende da pronúncia, melhor do que eu. A Maersk é hoje o maior operador, né, de transporte marítimo aí no mundo. Eles têm hoje mais ou menos 70 milhões de containers rodando pelo mundo. E um dos problemas que eles tinham era a famosa história de eu perdi um container. Vocês devem entender melhor do que eu como é que eu consigo perder um container, né? Mas vocês sabem que isso acontece e eu fui descobrir que a taxa de perda de containers era assustadora. A Maersk perde ao ano em torno de 3% dos containers. Né? 70 milhões, 3%, container pra caramba. Obviamente, a maior parte desses 3% que ela perde, 98% dos containers, ela encontra de novo. Né? O que é essa perda que ela encontrou? É, por exemplo, a logística colocou esse container num lugar errado, estacionou, descarregou o container no corredor errado. Né? Um operador, por algum motivo, tirou o container do número de série, lá, pegou o ID errado do container, esqueceu de tirar um container de um navio no determinado porto. Né? Esse tipo de coisa acontece. E lá, o 2% desses 3%, que vai dar mais ou menos aí 600, 700 containers por ano, realmente desaparecem. Né? Ou por roubo de carga, ou porque de vez em quando dá uma tempestade, dá uma chacoalhada no navio e o container cai no mar. Né? Você já deve ter visto alguns casos disso aí acontecendo, né? Reza a lenda que tem um container de bicicleta nadando por aqui até hoje, né? Que aconteceu há pouco tempo, né? Então eles começaram a procurar a IBM para ajudar a fazer esse rastreamento. Rastreamento físico, que é onde está o meu container? Está dentro desse navio, está nessa posição geográfica. Saiu do navio, está no terminal, está no alfandegado, está na transportadora, né? E quem é o dono físico do container? Ou naquele momento? A responsabilidade é de quem? Eu já entreguei para a transportadora? Então, se acontecer alguma coisa com o container, ele está sob a guarda da transportadora.
Então a gente começou a desenhar esse projeto. Primeiro momento, colocando um dispositivo IoT no container, um sensor que transmite posição, GPS do container, tem RFID para identificar ele também dentro do porto, né, dentro dos terminais, porque daí o GPS não é suficiente, se eu estiver dentro do terminal, saber em que andar, que eu estou com o meu container, em que corredor, né? E informações do container, vibração, temperatura, inclinação, esse tipo de coisa. E aí a gente percebeu que também tinha que amarrar isso com a propriedade do container. Então a gente montou uma rede blockchain para fazer isso. Opa, outro lado. A gente montou uma rede blockchain para começar a controlar a documentação do container. E a gente percebeu que o pior problema não era saber onde estava o container. O pior problema era todo o trâmite alfandegário de importação e exportação. Né? A gente fez um piloto em finalzinho de 2016, pegando um container de flores do Quênia e levando para Roterdã, na Holanda. Nesse piloto, a gente identificou que 30 entidades, entre a empresa que estava vendendo e a empresa que estava comprando, tinham mais 28 entidades no meio dessa transação. Receita Federal, Vigiagro, Alfândega, Vigilância Sanitária, das duas pontas, né? O freight forward, o agente de carga, terminal portuário, a própria transportadora, né? O carrier, o armador e por aí vai. E essas 30 entidades geravam ou tocavam em 200 documentos ao longo do processo de importação e exportação do container. Isso deve ser mais ou menos a vida de vocês no dia a dia, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então a gente começou a montar essa plataforma, envolvendo os diferentes operadores da transação de exportação no container, para ter essa informação disponível numa plataforma blockchain, para permitir isso de uma forma mais rápida e mais ágil. E a gente conseguiu, nesse piloto, reduzir alguma coisa da ordem de 90% o tempo do desembaraço alfandegário e da tramitação da documentação desse container. Porque, diferente do que acontecia antes, eu não preciso esperar o container chegar no porto de destino para receber a pasta que tem lá o formulário de vigilância sanitária da origem, para eu saber se ele tem uma certificação sanitária. Eu já recebi isso no blockchain antes do container sair do porto de origem. A vigilância sanitária do destino já tem acesso a essa documentação, essa informação, já pode tomar as ações necessárias, já pode se preparar para fazer uma inspeção. Né? Você sabe que de vez em quando acontece de um container chega e o determinado órgão que tem que fazer aquela inspeção não está disponível naquele momento, né? E o container fica parado lá, pagando hospedagem, esperando, né, ser liberado. Então a gente teve uma redução bastante significativa. Só que daí a gente percebeu que isso foi muito legal, mas não faria sentido a gente trabalhar numa plataforma com a Maersk, e depois amanhã a gente ter que criar outra com o Hamburg Sud, outra com a MSC, outra com não sei quem, e assim por diante. Faria sentido pensar numa plataforma global. Né? E sendo assim, a gente trabalhou um ano, e agora esse ano, um mês e pouco atrás, foi lançada uma empresa chamada TradeLens, que é um consórcio que nasceu com o IBM e com a Maersk, para desenvolver uma plataforma global de logística, né, de importação e exportação, baseada em blockchain. Então, isso é uma solução em blockchain, que além da camada blockchain, agrega outros serviços, né, tem a capacidade de ir agregando outros serviços. Tá? Essa plataforma ela foi desenhada para amarrar todos os participantes da minha cadeia, então desde, né, do importador, do exportador, os armadores, agente de frete, terminal portuário, alfândega, vigilância sanitária, ela foi desenhada para que eu pudesse plugar todos os participantes. Também ela foi desenhada de uma forma que esses participantes podem ir entrando aos poucos, eu não sou obrigatório ter todo mundo para poder começar a usar. Então eu posso começar a usar só com o armador, depois o armador no terminal portuário, depois do armador e o outro terminal, armazém, Receita Federal, dependendo como for adicionando. Né? Essa plataforma tem duas grandes funcionalidades, vamos chamar assim, né? Uma delas que é o rastreamento, é o tracking, realmente, saber onde está o container, com quem passou, por quem passou. E o segundo são as certificações. Anexar nessa carga, nesse container, quais são os certificados que eu preciso. Certificado de origem, vigilância sanitária, né, fitossanitário, fiscais e por aí vai, em cada uma das etapas. Então, essa plataforma foi pensada para ter 3 tipos de participações, né, 3 tipos de participantes. Então eu posso entrar nela como sendo um membro da rede, onde eu vou ter uma réplica do blockchain, eu vou ter toda a estrutura lá dentro, né, eu vou colaborar com a criação da rede. Tá? Aí a gente está pensando principalmente nos armadores, nos portos, nos terminais. Eu posso também ser um consumidor desses dados, então através de um desses portais, através de um desses participantes, eu também ter acesso aos dados, às informações, e também eu posso ser um prestador de serviços que desenvolve uma solução que tem uma inteligência de negócios que faz sentido, e eu agrego essa inteligência na plataforma. Tá? Então, por exemplo, eu posso desenhar, a gente criou aqui, a Arbitra criou uma solução
de otimização de logística no mercado brasileiro que quer plugar na plataforma. Então, quem for usar para fazer entrega no Brasil pode usar esse serviço prestado pela Arbitra, por exemplo, plugado na plataforma. Então, eu tenho espaço também para quem tem inteligência em casa, desenvolver essa inteligência e plugar, e inclusive começar a vender esse seu plugin, vamos falar dessa forma, né, na plataforma mundial de logística. Então, foi bastante interessante da gente ajudar a desenvolver os ecossistemas e poder aproveitar a inteligência local que a gente tem nos países, né? A gente tem benefícios para todos os participantes da cadeia, é mais ou menos, né, na perceptiva que facilmente eu vou ter ganhos de redução de custos de operação, né, redução de documentação, perda de documentação, e por consequência aí eu vou acabar tendo lá na frente também outros ganhos, como redução de custo de seguro, redução de custo de transportes, justamente porque a minha operação acaba ficando mais eficiente, né? Então isso está funcionando hoje, já tem algumas empresas e alguns portos participando do projeto no nível de produção, e alguns outros que assinaram já a parceria, né? Hoje, a plataforma está desenhada de uma forma a atender a possibilidade de toda a cadeia. Então, aqui só para ilustrar como é que é a arquitetura, né? Então, a gente tem lá em cima cada um dos participantes, desde o cara que está fazendo a venda até o cara que está comprando do lado de lá, né? O importador, exportador, todos os intermediários. Eu tenho ali embaixo aquela listinha só para ilustrar os possíveis eventos que acontecem no transporte de um container que eu preciso monitorar, acompanhar e ficar sabendo. As documentações, a plataforma toda já está desenhada usando os padrões internacionais hoje de documentações, né? De identificação de carga, GS1, de OEA e por aí vai. E lá embaixo eu tenho o blockchain me dando segurança a toda essa rede, a todas essas informações, né? E hoje a gente já tem 92 empresas fazendo parte dessa plataforma, 30 e poucos portos, tá? Algumas autoridades governamentais, né? Um destaque para o SUNAT no Peru, que já faz parte. No Brasil, a gente já tem 2 portos que já estão dentro do projeto, que é Itajaí, no sul, Santa Catarina, e Pecém, no Nordeste. Né? São 2 portos que já fazem parte do projeto e estão agora na fase de adequação e integração dos sistemas atuais com a plataforma, né? E a gente está abrindo essa discussão com todo o mercado. Eu até comentei com o pessoal que cheguei aqui. Na quarta-feira eu estava na Câmara de Comércio Exterior em Brasília, lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falando sobre isso, né? Uma participação do Ministério do Exterior, Ministério do Desenvolvimento Econômico e da Receita Federal também, que eles estão olhando formas de utilizar plataformas blockchain para melhorar a logística, né? Então tem inclusive uma discussão começando agora de como é que será possível, pelo menos, deixar o portal único de importação aberto a conexão de uma tecnologia dessa, né? Então o assunto aí está bastante em discussão, faz muito sentido, né? A gente tem visto casos reais já, realmente, de ganhos nessa tecnologia, né? Aqui no final eu estou deixando meus contatos, tem ali meu e-mail, esse negócio estranho aqui é um QR Code do meu LinkedIn, quem tiver LinkedIn aí, se tirar uma foto já aparece o meu nome lá, tá? Eu vou estar por aqui também, aí, pelo menos até o horário do almoço, se alguém quiser conversar depois mais detalhado no cantinho, eu estou por aí. E, novamente, agradecer, né, a Consudata e a Arbitra pelo convite e a vocês pela participação, que é sempre bom estar falando sobre esse assunto bastante interessante, né? Muito obrigado, pessoal. Carlos Rischiotto, muito obrigado. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Consudata. Anotem, DDD é 13, o número é 99186-5169. Vou repetir, 99186-5169, WhatsApp da Consudata.